Adianta, porque justamente eu sabia que o pessoal ia ratear. Eu estou dizendo que eventualmente eu não tinha certeza, mas eu estou dizendo que em 2021 eu tinha certeza. Em 2022 eu esqueci de algumas ideias. E depois eu lembrei das ideias, eu lembrei de quais eram. Né? E mesmo em 2022. Então, quer dizer, não é questão, né? Eles estão tentando, de alguma forma, forçar comportamento e eventualmente tirar umas ideias para forçar a opinião deles. Mas não, as ideias eram verdadeiras, eu acreditava nelas. E justamente são as ideias que impediam outras ideias que eventualmente dissessem que de repente a pregação teria que ser feita. Não importa, eu tinha algumas ideias. Algumas talvez um pouco menos críveis, outras bastante críveis, para eventualmente dizer algumas bastante críveis para chegar aí à conclusão dessas ideias de que algumas vezes chegar à conclusão de que a pregação não teria que ser feita. Então, aí que tá, justamente, eu não tinha certeza justamente da ideia e foi justamente a confirmação que eu recebi. Então, quer dizer, eu não tinha certeza que eventualmente eu estava escondendo. E, na verdade, eu não estava, porque eu tinha esquecido de algumas ideias que justamente confirmavam na minha cabeça a questão da não pregação, como, por exemplo, a ideia de que não só a ideia geral do Novo Testamento seria permitir, no caso, a questão da confiança das pessoas, como também não só teria a ideia geral, como por essa permissão, né, não haveria justamente contradição, porque se eventualmente há outro verso dizendo que é errado, há também um verso dizendo que é certo. Se há, eventualmente, se há o verso dizendo que é certo, o Novo Testamento não está forçando o comportamento contrário a você sacrificar de alguma forma a sua confiança. Então era essa a minha interpretação. Então esse é um dos argumentos que eu esqueci. Né? Então quer dizer, então, não, então, justamente, tanto que no momento que eu acho que eventualmente eu estou errado, não, porra, peraí, eu não tenho certeza disso. E aí que tá, qual que era a ideia? O que eu acho que eu falei, não, eu acho que essa ideia é provável que eventualmente eu devesse ter acreditado naquela ideia específica, ou em 2022 eu achei que era provável que eu tinha acreditado e que eventualmente eu estava escondendo que eu achava que a pregação deveria ser feita, mas isso não era verdade. Eu achava que isso era provável. Em algum momento em 2022 eu achava que era provável que em 2021 eu estivesse escondendo informação. E aí que tá, eu lembrava que eu não pensava assim. Então aí que tá. Então é estranho, porque ao mesmo tempo eu também achava em outros momentos que era provável que não. Em 2021 eu lembro que eu achava que eu não estava escondendo nada. Então, e aí que tá, em 2022 eu fiquei um pouco na confusão e de qualquer forma não importa porque eu não tinha certeza da ideia de que eu estivesse escondendo alguma coisa e o que eu acho que eu falei foi, bom, como provavelmente eu estou errado, se isso eventualmente for verdade, provavelmente vamos dizer, eu deveria me arrepender, mas eu não tenho certeza, e se eventualmente eu fiz um arrependimento, eu fiz assim, não, mas eu não tenho certeza que eu pensei. Se isso foi verdade, se eu estava escondendo a ideia, eu estou errado. E eu achei que provavelmente é o que eu teria feito. Em 2022 eu achei que provavelmente eu tinha feito isso. Mas eu não tenho certeza, porque eu me lembro que a ideia era realmente outra, eu estava acreditando mais em outra ideia mesmo. Então aí que tá, então não tem como forçar, porque justamente a confirmação, né, a pesquisa foi justamente nesse sentido. Então eu não tinha certeza. Então, apenas para dizer. E foi justamente o que confirmou. E veja como outra. E aí tá. Não, como é que você não tinha certeza? Da onde que vem esse pensamento negativo? Porque outras ideias que eu achei que eram plausíveis não foram confirmadas. Ou seja, quando eventualmente é contra mim, e eu busco na Bíblia, eu também acho ideias contra mim. Então, por exemplo, eu tinha pensado que, mas não é que eu me arrependi, é que eu achei que deveria ter. Eu me arrependi de não ter feito pesquisa sobre esse tema. Disse que não era o caso. Eu falei, não, mas em outro, disse que não era o caso também no que se refere a achar que eu deveria ter dado mais crédito para essa ideia, mesmo sem necessariamente pesquisa, mas só para dar mais crédito à ideia que ela parecia de alguma forma crível. A Bíblia também não confirmou isso. Ela disse que em 2022 eu não tinha certeza da ideia de que. Esse foi o resultado da pesquisa. Eu não tinha certeza da ideia de que em 2021 eu estava escondendo informação, que eu achava que deveria fazer a pregação e estava escondendo isso de alguma forma. Não. Em 2022 eu achei isso, mas em 2021 eu não achava que eu estava escondendo. E em 2022 eu achei. E, mas a Bíblia, a Bíblia disse que, por mais que eu achei que eu estivesse escondendo, eu não tinha certeza de que eu estava escondendo em 2021.
Essa é a questão. Né? O que depois foi comprovado que realmente eu não estava. Isso que eu estou tentando dizer. Eu não estava tentando esconder nada nem de mim mesmo, porque eu achava que realmente o tema era discutível mesmo. Tanto que eu achei que a própria questão de Salomão, o tema era ali aberto, porque eu acreditei na ideia de Salomão, derivada, mesmo que de repente ele não estivesse dizendo isso, mas eu achei que sim, eu achei que ele estava dizendo que a pregação dos mandamentos não deveria ser feita porque geraria problema de morte de filhos espirituais. Inclusive, eu acho que é o que a radioenergia quis dizer. Né? Então, não só porque. Tanto que o primeiro comentário foi. Bom, enfim, depende. Houve o primeiro comentário que eu achei que estava dizendo a mesma coisa. O segundo comentário, eu achei que a radioenergia estava falando sobre isso na questão da fala mandamental e eu achei que a história de Salomão, que eu cheguei nela pesquisando justamente perguntando sobre isso, estava falando sobre isso. Então, tanto que houve essa história, né? Então, aí tá se questionando, não, tudo bem, você acreditou nisso, mas e antes disso? Então, antes disso que eu achava que a ideia geral do Novo Testamento era, e que eventualmente havia a questão de que o Novo Testamento não forçava nenhum comportamento, e que eu estava achando justamente isso. Então, independente de qualquer risco, não, eu achava que o Novo Testamento não forçava nenhum comportamento. Então, era essa a questão. Então, não adianta. Eu aí que tá, isso foi confirmado. Como eu falei, houve outras duas ideias confirmadas contra mim. Então, não vem agora dizer, não, porque alguma coisa tendenciosa, alguma coisa tendenciosa. Eu não tinha certeza. E hoje eu tenho mais certeza de que realmente em 2021 eu não pensei isso. Então essa é a questão. Então fica o complemento do canal.